diária. Êxodo 28. As vestes sacerdotais. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confira dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete, que por ele é preso, serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros, como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçados como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. O peitoral. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançado como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente.
Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão e do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, com um cordão azul ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecidos azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Amém? Para refletir, o sumo sacerdote era o posto mais elevado dentro da hierarquia do sacerdócio. Um sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes, aquele que ficava à frente da organização do culto religioso. A graduação de sumo sacerdote não era uma exclusividade do sacerdócio hebreu. A maioria dos povos antigos que seguiam a religião com sistema sacerdotal tinha seus sumos sacerdotes. Por exemplo, acredita-se
que cerca de 1000 anos antes do tempo de Moisés, os centros religiosos do Egito já possuíam a figura do sumo sacerdote. No entanto, o conceito do sumo sacerdócio judaico se distingue de todos os demais. Sumo sacerdote basicamente significa o grande sacerdote, o sacerdote ungido. Já no Novo Testamento, os termos gregos mais utilizados para se referir ao sumo sacerdote são o sacerdote, o principal sacerdote. Curiosamente, a designação sumo sacerdote é mais frequente no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. A ordenação do primeiro sumo sacerdote israelita está registrada no Pentateuco. Deus instruiu Moisés no Monte Sinai a ordenar Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes do povo de Israel. Arão foi separado para o sacerdócio, sendo ungido com óleo numa cerimônia especial. Por isso, a partir daí, o sumo sacerdote é chamado de sacerdote ungido. Então, Arão aparece com proeminência de entre os demais, ocupando uma posição de chefia. Ele tinha funções e responsabilidade que os outros sacerdotes não tinham, e também se vestia de forma diferenciada. Isto se harmoniza com o fato de que, desde o começo, Arão foi escolhido para servir de porta-voz de Moisés. Apesar de, na maioria das vezes, Arão ser chamado simplesmente de sacerdote, o texto bíblico deixa claro sua posição mais elevada. Além disso, em algumas ocorrências, ele é designado de forma especial. Às vezes ele é chamado de sacerdote ungido e outras vezes de sumo sacerdote, ou literalmente o grande sacerdote, como Levítico 4, 3:16 e 6:22. As funções do sumo sacerdote também participava das tarefas comuns aos outros sacerdotes. Porém, além de chefiar os demais sacerdotes, havia algumas funções que ficavam exclusivamente sob sua responsabilidade. A principal delas, certamente, era o fato de que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote entrava nesse lugar, que era a representação máxima da habitação de Deus com seu povo, durante o cerimonial do Dia da Expiação. Essa cerimônia acontecia uma vez por ano. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo. Levítico 16:34 fala disso. O sumo sacerdote era responsável por interpretar a vontade divina sobre determinado juízo através do Urim e Tumim. Também cabia a ele julgar as causas que envolvia casos de homicídio não intencional. Então ficava a cargo do sumo sacerdote aplicar a lei para que o acusado pudesse ter garantido seu direito de asilo nas cidades de refúgio. A pessoa que praticou homicídio involuntário só poderia voltar às suas terras após a morte do sumo sacerdote que julgou sua causa. Com o tempo, principalmente após o cativeiro babilônico, o sumo sacerdote também passou a desempenhar funções políticas. Os sumos sacerdotes começam a desfrutar de maior poder perante a sociedade, ocupando o cargo mais elevado do governo dos judeus. Assim, eles foram cada vez mais se distanciando do ideal moral e espiritual que sua posição
originalmente demandava. Esse é o pano de fundo do sumo sacerdócio no tempo do Novo Testamento. No primeiro século, os sumos sacerdotes aparecem corrompidos e subordinados à autoridade romana. Os requisitos para ser um sumo sacerdote: somente uma pessoa aprovada por Deus deveria ser sumo sacerdote. Essa pessoa necessariamente precisava ser descendente da casa de Arão. O sumo sacerdote também não poderia ter defeitos físicos. Algumas particularidades da vida do sumo sacerdote também chamavam atenção. Um sacerdote jamais deveria lamentar a morte de uma pessoa rasgando suas vestes ou descobrindo sua cabeça. O sumo sacerdote só poderia se casar com uma filha de Israel que fosse virgem. Originalmente, uma pessoa só poderia assumir o mandato de sumo sacerdote após a morte daquele que estava cumprindo tal função. Mas no tempo do Novo Testamento, o mandato do sumo sacerdote deixou de ser vitalício. Isso aconteceu porque o sumo sacerdócio passou a significar uma posição política e estratégica de acordo com o interesse do Império Romano. Então os imperadores e governadores começaram a destituir e ordenar o sumo sacerdote conforme achavam apropriado. Por isso, algumas passagens do Novo Testamento informam que mais de um sumo sacerdote estava vivo, embora apenas um ocupasse o mandato de forma oficial. Anás e Caifás são exemplos deste cenário. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. O sacerdócio hebreu chegou ao fim com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Antes disso, no período do ministério terreno de Jesus e nos primeiros anos da igreja primitiva, o sumo sacerdote ainda desempenhava suas funções na religião judaica. Mas aqui vale lembrar que quem instituiu o sacerdócio hebreu foi o próprio Deus, e antes mesmo da queda de Jerusalém, o Senhor já havia colocado um ponto final no sacerdócio terreno. Na pessoa de Jesus Cristo, todas as funções sacerdotais são cumpridas com perfeição. Por esse motivo, Jesus é apresentado no Novo Testamento como sendo o verdadeiro sumo sacerdote. O sacerdócio levítico, incluindo a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento, era temporário e serviu para apontar para o sacerdócio de Cristo. O Filho de Deus é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Ele fez o que nenhum outro sumo sacerdote pode fazer. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para expiação do pecado de seu povo de uma vez por todas. O escritor de Hebreus escreve que hoje ele não está ministrando num tabernáculo terreno, mas no santuário celestial, na presença do Pai, como nosso único mediador. Pelos méritos do genuíno sumo sacerdote, hoje temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus 7:9. Glórias a Deus. Amém? Continue conosco, que Deus possa nos abençoar cada dia mais, em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.